Olá, meus consagrados! Eu sei que vocês estavam pensando, ele falou que ia fazer um desafio, no dia 2 já falhou. Pensaram errado, seus otários, entendeu? Tô brincando, calma aí. Precisa botar nos comentários. Que acontece, né? Tive um dia meio corrido, mas é isso. Disciplina significa fazer as coisas não no dia que é fácil, tem que fazer todos os dias, né? E vamos lá para o nosso vídeo 2. Como eu tinha falado antes, a gente está indo tópico por tópico, sempre a gente ciclando a matéria para a gente não cair no erro de pegar uma matéria que a gente gosta muito e ficar estudando ela o tempo todo, ou então também eu acho que é um erro não necessariamente se fazer com a matéria que você gosta, mas sei lá, tem dificuldade com constitucional. Vou passar 3 meses estudando constitucional, aí depois eu vou pegar direito administrativo, 3 meses de direito administrativo, aí eu já esqueci do constitucional. Não, vamos fazer uma matéria de cada vez, certo? Hoje a gente vai pegar o tópico 1 de direito administrativo, que vai ser Estado, Governo, Administração Pública, os conceitos, né? Acredito que vai ser uma aula até bem curtinha. Eu tive um certo trabalhinho para dar uma pesquisada, um pouco de aprofundada maior nas coisas, né? Claro que eu já estudei isso várias vezes, né? Mas não com o intuito de dar aula, né? Mas bem, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Cadê? Aqui, pronto, beleza, né? Como na outra aula eu fiz aqui no Milanote, e fazendo essa que foi um pouquinho mais complexa, por assim dizer, que eu queria fazer mais coisa, já não gostei, então o Milanote no vídeo 3 ele já roda, né? Mas feito tal comentário, né? Beleza. O tema é Estado, Governo e Administração Pública. São 3 coisas que muitas vezes, até na mídia, a gente vai ver como sendo como se fosse a mesma coisa. E em certos contextos, beleza, faz sentido você usar, você se expressar dessa maneira, mas são coisas diferentes. Primeiro, o Estado, né, ele é definido por basicamente 3 elementos, né? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que Estado geralmente é referido como sendo a soma de território, né, que é o espaço ocupado pela população, que é o povo, né? População e povo são conceitos diferentes, né? O povo é quem entende-se pertencente de uma determinada nacionalidade. Por exemplo, eu me considero brasileiro. Uma pessoa que mora no Brasil, que ela é estrangeira, sei lá, que ela tem um vínculo muito forte, que ela nasceu em Portugal, tecnicamente ela seria povo de Portugal, mas se ela mora no Brasil, ela seria considerada população também, né? Fiz essa diferenciaçãozinha, nunca vi prova cobrar, mas, né, fica até de curiosidade. E aí elemento que vocês vão ver que vai ser somado e que vai ser considerado até o principal seria a questão das leis. Eu botei esse barra soberania, né? Que não basta você ter leis. Pode ter uma população que ocupe determinado território, que dentro do Brasil, por exemplo, estabeleça entre eles regras, mas eles não têm soberania para impor isso contra outras pessoas, contra outros estados, né? Então não vai dar para considerar que aquela galera que se juntou em um determinado canto do Brasil, eles são um estado, né? Eles são uma galera, eles são uma comunidade e tal. E a principal diferenciação, não diria que é a principal, né? Mas uma diferenciação que torna muito fácil de você diferenciar Estado de governo, que é o que principal que vão tentar fazer vocês se confundirem, é que o Estado ele tem uma ideia de permanência, enquanto o governo tem a ideia de temporariedade, certo? O governo, ele é a galera que está administrando o Estado, né? E o governo, naturalmente, ele vai ser isso, ele vai ser temporário. Eu gosto de pensar que o Estado seria como se fosse um ônibus, por exemplo. O ônibus é a galera que está dentro, né? E o motorista seria o governo, que é quem controla as políticas públicas, mas o motorista sai, o ônibus continua e meio que o ônibus não muda. O ônibus, sei lá, 123 não deixa de ser 123 porque o motorista se aposentou, não é verdade? E aí, se a gente puxar aqui, governo é que a gente tem na nossa indicativa que o governo, né, é quem é responsável pela aplicação e pelo desenvolvimento também, né, das políticas públicas, pelo planejamento, fixação de objetivos e metas. Depois a gente vai ver direito orçamentário, a gente vai ter o plano plurianual, a lei orçamentária, isso tudo vai ser feito pelo governo. E tem a função política, né, que é de legislar e tal. E o que a gente mais quer é fazer parte da administração pública, né? Que a administração pública também vai acabar tendo essa ideia de permanência, né? Vai ser meio que o corpo técnico. É claro que dentro da administração pública tem pessoas que são comissionadas, que vão ter a questão de temporariedade, mas a administração pública é a estrutura que o Estado tem, entendeu? A estrutura de cúpula seria o governo, essa estrutura temporária. A administração pública seria a estrutura de órgãos, agentes e bens, né? Já estou meio que adiantando uma parte que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Mas a
estrutura que faz o Estado se movimentar. Se é o governo que planeja as políticas públicas, é a administração pública que bota elas para frente, que vai fazer a execução e vai fazer a função administrativa, né? Porque eu falei que eu estava adiantando coisas, porque esse transitório aqui eu puxei para governo, ficou meio confuso. Deixa eu puxar até essa parte aqui, eu vou puxar para cima. Depois eu ajeito quando eu for gerar o PDF para vocês. Mas beleza, né? E aí, a administração pública, ela tem dois sentidos que são mais conhecidos. Deixa eu pegar até um negócio aqui para desenhar. Ó, o sentido formal, objetivo e orgânico, isso daqui tudo vai ser considerado sinônimos, né? É o que a administração formalmente é. Você para e pensa, a administração pública, formalmente, no sentido subjetivo, vão ser os sujeitos. Quais vão ser os sujeitos? Não vai ser uma pessoa, né? Porque não vai ser o governo. Vai ser a questão de... Deixa eu ver se eu consigo escrever. Mudar o tamanho da linha, né? Dos órgãos. Aqui um mnemônico aqui. Dos agentes que compõem a administração pública. E também dos bens, que os bens fazem parte naturalmente da estrutura, né? Então a gente tem esse mnemônico para a gente lembrar que o sentido subjetivo, o sentido formal, o sentido orgânico, né? Orgânico vem de órgão, né? Que são os órgãos, os agentes e bens que compõem a administração pública que exercem as suas funções, certo? E no sentido material, qual é a matéria que a administração pública faz, que ela administra? Qual é o objeto, qual é a função da administração pública? A função da administração pública, a gente também vai ter um mnemônico aqui para lembrar. Deixa eu puxar para... aí não, né? Aí foi demais. O sentido que a gente vai ter de matéria, eu também tenho um mnemônico para vocês. Que esse daqui tem uma técnica de memorização, é que você lembrar de uma historinha, né? E aqui a gente vai ter uma historinha bem até legal. Que o sentido a gente vai dividir em 4 partes, né? Eu já vi as 4 sendo cobradas em concurso, que é, primeiro, SP, seria, daria para dizer que o sentido de modo mais amplo seria esse, né? Que seria o serviço público. Existe também, peraí, vou aumentar, consigo aumentar mais não? Beleza, SP, vou ter que apagar aqui. Vou movimentar para cá, peraí, puxei para cá. Porque não vai dar pra eu fazer. Beleza. Ó, o sentido mais amplo de material mais amplo, né, seria serviço público, que a gente vai lembrar por ele pela essa sigla SP. Vai ser polícia administrativa, que a gente vai lembrar com base na questão de PA. Polícia administrativa, você também pode aparecer como regulamentação, também pode aparecer com fiscalização, vai estar tudo dentro dessa letrinha, né? Dessa técnicazinha. Fomento também, por exemplo, o Estado, por meio de políticas públicas, fomenta determinadas atividades e inibe outras, né? Vai ter a questão de fomento. E a intervenção no domínio econômico, isso daqui vocês podem entender de modo mais amplo, né? Aí por que eu disse que isso daqui a gente tentaria lembrar com mais uma historinha? Porque imagina que eu vou viajar de São Paulo para o Pará, né? Que é SPPA, e isso vai me dar, que é uma viagem longa, vai me dar fome. Meu bestinha, meu bobinho, eu sei, mas vai por mim, eu mesmo lembro disso, isso há tempos. Isso daqui não é uma... Tipo, eu disse que eu dei uma estudadinha, né, antes de fazer essa videoaula, de fazer esse negócio aqui, né, mas esse foi um dos tópicos que eu não precisou lembrar de nada, porque tá bem gravado por causa dessa bobajada aqui, beleza? Aí é isso a aula, bem simples, né? Eu vou puxar aqui, lembrando que ninguém precisa fazer print de nada disso aqui, né? É só a questão da gente, que eu vou mandar para vocês, vai estar aqui no link como de padrão, vai aparecer com esse nome, né? Estado, Governo e Administração Pública, tópico, né? E agora vamos puxar umas questõezinhas. Foi essa parte que eu esqueci de fazer. Deixa eu ver, Gran Cursos, questões, deixa eu ver, questões. Oxe, questões, mas quem sabe faz ao vivo. Como sempre, a gente vai pegar questões do CESP e vamos pegar também questões da nossa disciplina, da nosso tópico administrativo, aqui, assunto. Vamos ver se eles aparecem juntos. Parece, perfeito.
Vamos ver se aparecem muitas pra gente. Faltou só selecionar a banca, nosso amado CESP, Sebrasp. E vamos lá para as 5 questõezinhas do dia, ou melhor, da noite, né? Vamos ver aqui a primeira questão de 2024. Uma coisa que eu ia esquecendo, né? A administração pública, ela também se subdivide em administração pública direta e indireta, né? Eu ia esquecendo dessa parte, a parte essencial, porque eu esqueci de escrever, faz sentido. A administração pública direta vão ser os entes públicos da administração que eles exercem, que eles são derivados da Constituição, por assim dizer. Não, essa definição é ruim, né? São os entes de direito público, basicamente, né? Que a administração direta é União, Estados, DF e municípios, certo? E a administração indireta estão lá no artigo 37 da Constituição. Direito administrativo, se vocês não estudaram antes, o direito administrativo ele não é codificado, né? A gente viu antes o direito constitucional, está na Constituição, mas o direito administrativo, a base dele também é constitucional. Lá no artigo 37, acho que é 21, a gente vai conhecer quais são os entes da administração pública. Não é 21, não. Cadê o artigo? Não. 37, deixa eu ver se é no 21. Aqui, é no 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia, autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar neste último caso definir as áreas de atuação. Esse inciso aqui, artigo 37, inciso 19, é o que define a questão de administração indireta. Aqui está definindo, inclusive, como se dá a criação, né? As autarquias, elas são entes de direito público necessariamente, então, necessariamente elas têm que ser criadas diretamente pela lei, e a lei não vai criar, mas vai autorizar a empresa pública e a sociedade de economia mista, porque eles são entes de direito privado, são criados pela administração pública, são considerados administração pública, naquilo que a gente falou, órgãos, agentes e bens. Vamos entender esses órgãos como em sentido amplo, né? Não no sentido de órgão. A gente vai chegar nessa aula em breve. No sentido amplo, seriam isso, né? Seria a União, seria para esse fim, né, que eu estou falando aqui, um órgão, e a empresa pública, a autarquia também, né? A todos esses que eu falei seriam, né? Eles seriam um dos que estão exercendo essa função do Estado brasileiro, né? A empresa pública e sociedade de economia mista, como eu falei, elas necessariamente vão ser de direito privado. A fundação, ela pode ser de direito privado ou de direito público. Se for de direito público, ela vai ser criada junto com a autarquia, da mesma forma da autarquia, né, por lei, ou então ela pode ser fundação pública privada, que vai ser regida por normas de direito privado. Esse privado, esse público, é isso que define, né? As normas vão ser integralmente públicas ou não, elas vão ser em maior parte normas públicas. É isso que vai diferenciar a natureza, a diferença básica seria essa, certo? Então, superada essa questãozinha, acredito que a gente tem tópico no nosso edital específico, mas eu acho que é importante nessa aula tá isso, né? Vai que tem alguma questão sobre que cita isso de alguma maneira, né? Mas beleza, vamos voltar. E só para ficar registrado, eu lembrei porque na hora que a gente puxou o tema, um dos subtópicos que passou foi a administração indireta. Com fundamento na legislação vigente e na doutrina majoritária, a respeito da administração pública, de serviços públicos, contratos administrativos e órgãos úteis. Beleza, né? Primeira assertiva. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico. A gente já viu. O sentido subjetivo, o sentido dos órgãos, do orgânico, né, que vem de órgãos, agentes e bens. Vamos ver se a assertiva fala sobre isso. A expressão da administração pública designa os entes, órgãos, por isso que eu disse, a gente tem que enxergar esse órgãos do mnemônio que a gente fez como amplo, né? Órgãos, entes, tal. São os entes que exercem a atividade administrativa, tá? Com as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Beleza, tranquilo. Mas não falou de bem. Mas entenda, essa é uma definição que a gente pode pensar como quase que filosófica, entendeu? Então, se ele não falar muito diferente, por exemplo, a gente fala órgãos, mas aqui tem entes, tal, vale, entendeu? Ou seja, item 1 tá certo. É corolário, né? Corolário vem de coroa. O item 2 fala. É corolário. É corolário do princípio da supremacia do interesse público, a previsão, em lei, de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos. Corolário vem de... Essa palavra aqui, que eu não consigo falar direito, vem de coroa.
essa questão vem de tipo, como é que eu posso falar, como é que eu posso explicar esse termo? Pelo dicionário, né? Acho que é melhor. Deixa eu ver aqui, se eu explore mais aqui se tem... aí não ajuda. Vamos ver aqui a definição juntos. A figura lógica por operação que deriva em um encadeamento dedutivo de uma asserção precedente, produzindo um acréscimo de conhecimento por meio da explicitação de acesso que no enunciado anterior se mantinha latente sobre o negócio. Corolário é uma afirmação deduzida de uma verdade já demonstrada, entendeu? Bom, pesquisem aí, deixem nos comentários o que vocês acham que é corolário, como vocês explicariam o significado dessa palavra de uma maneira simples, né? Mas é uma decorrência direta da supremacia do interesse público, a previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicadas aos contratos administrativos, né? A gente vai estudar em determinado momento a lei de licitações, né? E a lei de licitações tem em seus diversos artigos a previsão de cláusulas exorbitantes. Aí isso decorre diretamente da supremacia do interesse público e esse princípio, entre aspas, está incompleto, que seria a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Sim, isso também está correto. Eu sei que a gente não estudou agora, né? Mas infelizmente a questão acaba misturando temas, então a gente vai ter que passar por ele também. 3. É legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica, de segurança das instalações ou ainda em virtude de inadimplemento do usuário, quando houver o devido aviso prévio pela concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço. Também está tranquilo, isso daqui seria a lei 8987, tá lá, que é a lei sobre concessão, permissão de serviços públicos, né? Mas está certa por hora que a gente precisa saber, né? 1, 2 e 3 com certeza estão certas. A4. As polícias civis integram a administração pública indireta dos respectivos estados, né? A gente viu, e por isso que o tema da questão é administração pública indireta, por causa desse último item, né? Mas a gente viu que quem é que compõe a administração pública indireta? Autarquias, as fundações, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Não falamos polícia civil, né? Então pronto, você nem precisa saber se a polícia civil é órgão, se é ente e tal, você sabe que não é administração indireta. Então a 4 está errado. A gente vem aqui, primeiro de conversa a gente corta tudo que tem a 4 e só com isso a gente quase que resolveu. Então se vocês quisessem ter pegado de baixo para cima, dava até para chutar 50-50, mas aqui a gente não precisa chutar. A gente vai no gabarito que é a letra D, 1, 2 e 3 corretos, beleza? Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de deixar para mim nos comentários que eu respondo, pode ter certeza. 2. Em sentido estrito, a administração pública compreende seu aspecto subjetivo apenas os órgãos administrativos, excluídos os órgãos governamentais. A gente falou, né, que o sentido formal também pode ser chamado de sentido orgânico, também pode ser chamado de sentido, agora me esqueci, de subjetivo, mas ele também pode ser chamado de administração pública em sentido estrito, né? Estaria correto se ele não tivesse feito essa exclusão, né? Os órgãos governamentais, é claro que eles fazem parte do sentido subjetivo da administração. Então, essa daqui ficou em sentido estrito, sob o aspecto subjetivo. Em sentido estrito, a administração pública compreende, sob o aspecto subjetivo, apenas os órgãos administrativos, excluídos os órgãos governamentais. Entendi a linha porque essa questão seguiu. Acho que ela seguiu pela linha de que órgãos governamentais seriam a galera que exerceria a questão do controle de governo e tal. Uma abordagem mais desse sentido, né? Essa questão acho que vai caber em recurso, né? Mas bem. Apenas excluída a função política. Para mim isso daí estaria mais certo, né? Excluídos os órgãos governamentais. Mas tudo bem. Tá vendo? O formal, aqui, estrito. Quem exerce apenas órgãos administrativos, excluídos governamentais, tal. Aqui é a jurisprudência da banca, né? Coisa que a gente tem que se acostumar. Em sentido estrito, a administração pública compreende, sob aspecto subjetivo, apenas os órgãos administrativos, sob aspecto objetivo, apenas a função administrativa. Excluídos, no primeiro caso, os órgãos governamentais e no segundo, a função política. É de Pietro, na verdade. É isso que dá, ficar afastado dos concursos por um tempinho, carapé. Mas tá correta. Pegadinha boa, hein? Eu achei, pelo menos. A administração pública, em sentido subjetivo, sujeito, designar a natureza? Não. O subjetivo vem questão de ele designar a ação, né? Ou melhor, a subjetivo ele designa quem exerce a ação.
No caso, não vai ser a natureza da atividade exercida pelos órgãos, mas sim vai ser os próprios órgãos. Então essa daqui vai estar errada. Fechou? Tranquilo. Essa daqui bem mais tranquilinha. Quarta, a administração pública pode ser conceituada como o conjunto de órgãos e entidades, aquilo que a gente viu, órgãos, agentes e bens, destinado à execução das atividades públicas. Beleza. Nesse sentido, a administração pública é entendida sob aspecto subjetivo. Vamos ver se tem alguma coisa sinônimo. Objetivo e material são sinônimos. Teleológico e finalístico também acabam sendo, né? Acabam tendo a mesma ideia. Então pronto, não tem como. Só o único que é único é subjetivo, só por isso, só por eliminação daria até para responder. E por último, a última questão do dia de hoje, quinta questão, a administração pública, em seu sentido objetivo, material, funcional, é a própria atividade pública, né? O serviço público, pode ser definida como conjunto de órgãos e pessoas jurídicas. Não, aqui é o que vocês mais vão ver nesse tipo de questão, que é confundindo a questão do formal com o material, certo? Foi isso que quase todas as questões aqui quiseram fazer, né? Então aqui está errado também. E com isso a gente encerra mais um vídeo. Valeu pela audiência. Não esqueçam do like, do comentário. Não esqueçam de criticar a minha ratada aqui. Comentem. Essa ficou fácil saber o que eu errei, né? Faltou estudo de jurisprudência, né? De jurisprudência não, de doutrina, né? Mas comentem aí o que vocês acharam. Acharam essa questão aqui difícil? Acharam fácil? E no mais, tamo junto. E como é que vão os desafios de vocês? Quem estiver fazendo desafio, tamo junto, tô aqui com vocês. Não parem. Vamos lá. TSE é a meta do momento.